Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo. Esse vídeo eu quero resumir, tá? De uma forma bem didática aqui, com a minha conclusão sobre luz versus trevas, tá? Nós devemos de fato separar, porque como sabemos, os povos israelitas, os hebreus, eles eram politeístas, tá bom? Eles acreditavam em vários deuses, como Moloque, Baal e Renfã. Está no Novo Testamento e no Velho a descrição que eles adoraram e sacrificaram, tá bom? E também tem outros que não é citado, nós só encontramos nos apócrifos. E para quem acha que é inválido o apócrifo, por exemplo, nós temos aí o livro de Enoque, que é citado várias vezes no Novo e no Velho Testamento, tá? Então ele é canônico. Então, possivelmente algumas passagens, como deuses falsos que eles adoraram, que já, por exemplo, Baal tem mais de 20 ou 30 tipos aí, porque eles não faziam essa diferença de dualidade, tá? Para eles, Deus era bom e era mal, era escuridão e era luz. Mas como eu vou demonstrar aqui, essa introdução, essa introspecção que fizeram de Deus bom e mal ao mesmo tempo, é uma concepção e uma adoração judaica, tá bom? Então é como se fosse um cristianismo judaico. É um cristianismo misturado, ele não é puro, né? Ele está misturado, o trigo e o joio ali no meio. Então, quando você não faz essa separação, você acaba tendo uma adoração judaica. Eu vou demonstrar aqui na prática, tá bom? Galera, nós somos monoteístas, acreditamos no Deus único, certo? Aqui em Isaías 52:5, aqui diz que eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Eu não sei se ele faz uma profecia, né? Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Isso no Velho Testamento, né? Isaías 52. Agora vamos ver no Novo. Continua. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24. Olha lá, de vós quem? Os judeus. Entre os gentios. Então continuou sendo blasfemado o nome de Deus. Tá bom? Então quando ele fala, eis-me aqui, é que ele vem se tornar conhecido, tá? Isso que eu compreendo. Que todas as obras dele boas, e os frutos das obras dele, porque Deus é tudo, né, pessoal? Isso que eu compreendo. Então isso aí é a concepção pessoal minha. Enfim, e aí, por isso que nós temos que fazer essa separação, também Isaías vem dizendo. Aqui está. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, a escuridão virar luz. Ou seja, pessoal, a gente tem que fazer essa separação, tá? Não pode misturar tudo. Mas muita gente está com a concepção pensando, mas Deus é justiça. De fato, ele tirou seu povo do Egito, né? E destruiu aqueles deuses falsos das pirâmides, que hoje é usado por muitas religiões ocultistas, por exemplo, né? Os deuses pagãos. E inclusive muitas religiões, mesmo que se dizem cristãs, estão usando lá a pirâmide com olho, tá? Mas enfim. Por exemplo aqui, ó, porque nunca falei a vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, ou seja, ele tirou, né? Coisa alguma acerca de sacrifícios, que já são os deuses falsos. Só que eles não sabiam, né? Eles não faziam essa separação. Bom, então esse texto deixa bem claro que eles não faziam, tá? Para eles Deus era a dualidade. Então vamos fazer aqui a separação de águas, né? Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Olha isso. Isso aqui é o Deus verdadeiro. Isso aqui é um cântico, tá? De um Deus que eles já estavam adorando antes. Vocês lembram que a estrela de Davi, do Deus Renfã, né? O que é semelhante, foi a que guiou os reis magos a mando de Herodes, e Herodes matou todos os bebês de 2 anos, à procura de matar o Messias. Então será que aquele Messias que eles estavam esperando, o Messias judaico, era o mesmo que Cristo? Não, porque eles rejeitaram a Cristo, certo? Então vejam a divisão. Vamos ler aqui em Salmos a descrição dele. Capítulo 18, versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo e consumia carvões se acenderam dele. Abaixo dos céus desceu escuridão, estava debaixo de seus pés. Ele fala, tem a descrição aqui que ele vem do oculto, que ele vem do escuro. Mas será que Deus realmente ele vem das trevas, do escuro? Olha isso, brasas de fogo, raios, né? Enfim, vamos ler o que diz no Novo Testamento. 1 João 1, 5 ao 10. Ora, a mensagem é essa aqui da parte dele. Temos ouvido voz, anunciamos esta, que Deus é a luz e não há trevas nele.
Não, Deus é amor, é Cristo quando ele vem mostrar o Espírito Santo, o Espírito do Pai, né? Que é a força ativa dele. Tem lá os frutos do Espírito Santo, né? Que é amor, mansidão, benignidade, né? Então, Deus não muda, a gente sabe que ele é imutável. Então ele mudou como aqui, se não tem sombra de variação nele? Vamos pro texto que diz isso, né? No Novo Testamento, aliás. Olha que interessante. Aí está, galera. Eu quero me ater ao que diz a Bíblia, as Escrituras, tá? E jamais passar do que está escrito, beleza? É só o que eu quero fazer aqui. Então, Tiago 1,17, vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, tá? O Pai é luz, Pai não é escuridão, não. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, antes o Pai era a escuridão, depois o Pai se tornou luz? Não, não tem sombra de variação nele, o Pai não muda. Né? Pronto aqui, pessoal, o texto que eu estava procurando, 1 João 5, ó. Não há escuridão nele, acabou, matou o Deus de Salmos, tá? O Deus de Salmos, ele vem da escuridão, não é? Agora vamos comparar com o Deus de Salmos. Então aí, pessoal, vem da escuridão, habita em escuridão. Que tipo de Deus é esse aqui? Né? Se a gente for ver na Cabala, se for ver nos originais hebraicos, muitas das vezes esses deuses, eles são descritos como anjos. Eu vou mostrar aqui para vocês que de fato eram anjos, tá? De alto nível, de altas classes. Principalmente quando você lê o livro de Enoque, você entende melhor essa questão. Mas vamos demonstrar aqui do Novo Testamento que a lei foi dada por anjos e promulgada por eles. Tá? Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Olha lá. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Tá vendo? Ó? Então, eles estão fazendo a divisão. Quem são os deuses aqui, os anjos? Né? São o politeísmo, vários deuses, mas Deus é um. Deus é monoteísta, apenas um. Recebestes leis por ordenação de anjos, e não aguardaste, tá vendo? Mas Deus se afastou e os abandonou que serviam o exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Vosso Deus Renfã, aqui ó, Moloque, estrela de Renfã, tá tudo na Bíblia, tá? Tudo que eu tô falando aqui tá descrito lá, nada fora das escrituras, não tem? Mas é isso, pessoal. Então, por isso eu acho importante fazer essa separação, porque aqueles povos do passado, eles não sabiam, eles não faziam, né? Então, os conhecereis pelos seus frutos. E claro, qual foi o propósito da lei? Né? Ela foi dada para que se cumprisse as profecias. Porque, de fato, Deus deixou o livre-arbítrio acontecer até mesmo para os anjos promulgarem as leis, tá? Eles serem os deuses lá. Eu vou mostrar isso para vocês. Né? Tá aqui, pessoal, ó, na original, quando nós lemos essa... Deixa eu ver se consigo pegar aqui bem rapidinho. Olha só, no hebraico original, aqui vem dizendo o quê? Que são malachim, que são anjos, tá? Que ele separou para vários anjos, o Altíssimo, tá? O Deus verdadeiro. Todas essas terras aqui para eles administrarem, tá? Porque não havia mais a presença de Deus depois da expulsão. Deus não conversava pessoalmente, né? Não mais depois da expulsão de Adão e Eva, tá bom? Então ele deixou para os anjos administrarem. Só que eles fizeram muita cagada, não seguiram realmente os princípios, é o que Deus dizia. Eles não se mantiveram na verdade. Falavam verdade e mentira, tá bom? Então, por volta e meia, eles ensinavam coisas boas. Outras vezes, não. E é por isso que eles foram subjugados, eles foram julgados. Em Salmos 82 você vai descobrir quem realmente governa este mundo já, tá? Só mostrar esse contexto. Então, ele não fez acepção de pessoas Deus, tá? Ele não escolheu um povo único para ser salvo e o resto de todo mundo morrer. Não faria sentido isso, tá? Deus, ele quer salvar todo mundo. Então, todo mundo tem que morrer, só um povo tem que ser salvo. Não. Ele separou para anjos. Se tu vê no original aqui, são para vários anjos. E quem disse que este daqui seria o povo único de Deus a ser salvo? Quem disse e quem tem o Messias deles, tá bom? Da estrela que guiou os reis magos e que matou milhares de bebês, relembrando isso, tá? Esse Deus aqui são os anjos caídos, tá bom? Ou então também os anjos que permaneceram para cumprir a missão, para gerenciar ali, beleza? Só que eles não fizeram um bom trabalho. É como se Deus tivesse uma empresa, a empresa dele é o que? A Terra, e mandou seus gerentes independentes formarem sua administração no Brasil, nos Estados Unidos, Espanha, deu para cada um país, entendeu? Foi tipo isso. Só que eles não permaneceram na verdade
e muitas vezes se envolveram com anjos caídos também, com demônios, né? Tem um trecho que fala de Azazel, se eu não me engano, que andou junto com Azazel, né? Enfim, então vamos mostrar aqui em Salmos, então, o julgamento deles. Aí está, pessoal, mas antes de eu ler aqui, eu só quero destacar que o próprio Jó, por exemplo, ele pensava que todas aquelas maldades que estavam acontecendo com ele, tudo era Deus. Então, isso prova meu ponto, né? Os israelitas judeus acham que Deus é essa dualidade, que ele faz o bem, que ele faz o mal, entendeu? Só que Deus ali não fez nada, né? Então, vejam o que acontece. Ele pensou que tudo vinha de Deus, né? Muito bem, então, vamos ler aqui. Deus está na congregação dos poderosos, ok? Congregação dos poderosos. Se tu ler aqui no original, fala assim, Elohim sobe a congregação de El, né? E ele fala, e ele julga, aliás, né? Julga no meio dos deuses, tá bom? Deuses são os anjos. O único digno e o único Deus verdadeiro é quem? É o Deus único monoteísta. Isso já prova o meu ponto, né? E quem são os falsos? Os politeístas, que não deveriam ser adorados. Só que eles se colocaram no lugar de Deus, no trono de Deus, para adoração. Então Deus diz o seguinte, né? Por que vocês estão sendo tão injustos? Tá aí o texto, né? Ajudem a religião verdadeira segundo o Novo Testamento. Não é aquela que ajuda a viúva e o órfão nos tempos de necessidade, igual diz aqui no versículo 3. Então aqui é o Deus verdadeiro falando, tá? Ele julgando. Aí eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer um dos príncipes. Príncipes são o quê? Principados, terceira classe de anjos. Vocês têm que ler o livro de Enoque para entender porque ele é canônico, tá? Então, levantar-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuirás todas as nações. No caso aqui no original, dá-se a entender em outras traduções que ele não está entregando os governos da terra para esses anjos governarem, tá? Mas sim que eles estão tomando a força, né? Vocês tomarão as nações. Então Deus está meio que dando uma permissão para eles terem o governo deles aqui na terra, né? Tanto político como religioso. É por isso que muitos caem nessa enganação de dualidade, né? Porque ele conta a verdade, conta a mentira, ele mistura os dois, faz uma salada mista gigantesca, mas nós temos que saber fazer essa separação, certo? E aqui em Efésios diz que nossa batalha é contra principados e potestades, e não contra carne e sangue, não contra outros irmãos, contra outros seres humanos, beleza? Contra as forças celestiais que estão no oculto, né? Nos lugares deste mundo, então nossa luta espiritual, pessoal. Então isso prova mais uma vez o meu ponto, né? E claro que a lei, ela teve seu propósito, tá bom? Ela teve o propósito de dar o livre-arbítrio para os anjos não se rebelarem novamente. Então, que se Deus ele impedisse, proibisse de eles descerem aqui, isso é que eu compreendo, né? Haveria novas rebeliões no céu, assim como houve em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse para encerrar o estudo? Aqui. Apocalipse, versículo 12, aliás, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, e foi precipitado para baixo o grande dragão. Quem é o dragão de Salmos? Né? A antiga serpente, o chamado diabo Satanás, que engana todo mundo, ou seja, no plural, tá? Todo mundo que ele enganou. Não é só uma ou duas religiões, são todos aqui no plural. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Beleza? Então ele tem suas milhares de anjos, né? Então esse pessoal, as escrituras, muitas das vezes são simbólicas, né? Estão denotadas de parábolas, mas outras tantas vezes são bem claras sobre a natureza, sobre quem é Deus, porque Deus é imutável, não há sombra de variação nele. Então não tem como você misturar como fizeram os israelitas, não misture. Não misture como fez os povos antigos bárbaros, o Deus politeísta, vários deuses, né, que eram deuses falsos, então, que o único Deus verdadeiro é o monoteísta. Não faça como eles e saiba e separe luz das trevas. Tá bom? Para a gente saber quem é o nosso inimigo, nós temos que estudar. Porque senão, como a gente vai saber como se defender sem saber quem é o nosso inimigo? Né? A gente vai cair facilmente nas artimanhas e armadilhas dele. Então, esse pessoal, claro que isso aqui é um conselho, tá? Não é uma verdade absoluta, nem estou dizendo que eu sou o bonzão, que sei de tudo, nada disso. Eu sou um mero estudante. E espero que Deus te abençoe
e que abençoe a todos nós e que nossa vida seja iluminada. Obrigado por assistir e que a luz esteja contigo. Abraços.